O que é uma API REST? Para que ela serve? Quais são os seus conceitos e quais são os benefícios da utilização de uma API REST? E por que você deveria saber de tudo isso? Opa pessoal, Pedro Puceto aqui, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Como eu venho dizendo aqui em vários dos meus vídeos, saber construir uma API REST está sendo de vital importância para qualquer programador, para qualquer desenvolvedor. E hoje eu quero desmistificar de uma vez por todas o que é uma API REST, para que ela serve e também o porquê que você deveria saber de tudo isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sugiro que você clique no botão abaixo de inscrever-se para você não perder mais nenhum vídeo que a gente está fazendo aqui no canal. Toda semana está saindo um vídeo novo e isso vai fazer com que você aprenda mais e se desenvolva mais na área da tecnologia. Então, para começar com um exemplo prático aqui, imagina que você trabalhasse numa livraria e você precisasse desenvolver um sistema, um software, uma solução para essa livraria para que os funcionários conseguissem cadastrar novos livros, gerenciar a quantidade de livros existentes, quais os mais vendidos e também fazer alterações desses livros. Como que você faria isso? Bom, eu utilizaria uma API REST, porque a partir dela eu consigo fazer a comunicação desse meu sistema web, desse meu site, dessa minha solução com um banco de dados na nuvem com um servidor que esteja em outro lugar. Mas Pedro, o que é realmente uma API REST? Começando com um conceito de REST, que significa Representational State Transfer, ou transferência de estado representacional. Esse nome pode não representar muita coisa para você, mas é basicamente um estilo de arquitetura de software padronizado, um tipo específico de API muito conhecido e utilizado pela comunidade e pelas empresas. Então, a principal coisa que você tem e deve saber de uma API REST é que ela trata basicamente da comunicação entre o cliente e o servidor, entre o client e o servidor, e vice-versa, entre o servidor e o cliente também. E acredito também que você já deve ter ouvido o termo RESTful, portanto, uma solução, um sistema que utiliza uma API REST para comunicação, ele é um serviço RESTful. E quais são os benefícios de uma API REST? São basicamente 3 benefícios. O primeiro deles é que uma API REST é de uma abordagem super simples e padronizada de comunicação. Você também não precisa se preocupar com a formatação de dados ou como formatar a sua requisição a cada vez que você for fazer ela. É tudo padronizado e tudo sempre igual. O segundo ponto, então, é que ela é escalonável e sem estado, e stateless no caso. Conforme você aumenta a complexibilidade do seu sistema, da sua solução, é super fácil e simples de fazer modificações na sua API REST. E por ela ser sem estado, por ela ser stateless, você não precisa ficar controlando isso entre o cliente e o servidor. E o terceiro benefício de uma API REST é que ela é de alta performance. Então, por mais complexo que seja o seu sistema, a sua solução, a sua API sempre vai estar performando muito bem. Agora, voltando àquele nosso exemplo da livraria, como seria essa API REST da livraria? Bem, ela seria http livrarianet, o domínio.com.br/API livros. E para a gente entender um pouco mais essa URL, desmembrar um pouco ela aqui, a parte API é basicamente só para informar que essa parte do endpoint é uma API. A última parte, livros, é onde estão os nossos controllers, os nossos recursos da API. Então, nesse caso, a gente tem um recurso que controla livros. E as principais partes que a gente deve saber dessa API nossa é que ela é dividida em duas: a request e a response. A request trata basicamente de enviar os dados do cliente para o servidor, do cliente para o servidor. E o response trata apenas de receber essa resposta do servidor para o cliente. E o que a gente pode fazer com essa API nossa? Quais são os recursos, as ações, os verbos que a gente pode estar utilizando nela? Bem, basicamente uma API segue o conceito do CRUD, que significa o C de create, o R de read, o U de update e o D de delete. Essas são as principais ações, os principais verbos para se estar utilizando na comunicação de uma API REST. E eles estão diretamente relacionados aos métodos HTTP, que no caso o create seria o post, o read seria o get, o update seria o put e o delete,
Claro que seria o delete. E dentro dessa request nossa, a gente consegue dividir ela em diversas partes também. Então, a primeira parte aqui a gente consegue criar a nossa operação, onde vai estar o nosso recurso, o nosso controller. Depois, a gente tem o nosso endpoint mesmo em si. Também podemos encontrar uma parte onde fica os parâmetros e o corpo dessa requisição, dessa request. E por último, a gente também tem o cabeçalho dela, que é o header, onde a gente pode estar enviando as nossas chaves de autenticação, os nossos tokens. E para a gente finalizar aqui com a nossa response, imagina que um funcionário dessa livraria queira consultar todos os livros existentes nela. Como que seria essa requisição e qual seria o response? Como seria o response dela? Basicamente, então, a nossa operação, o nosso controller seria um get, no endpoint livros, e o nosso response seria todos os livros existentes dentro dessa livraria. Então, nesse exemplo, a gente tem 3 livros, o ID 0, 1 e 2. O ID 0, Clean Code, o ID 1, Python do zero e o ID 2, Universo da Programação. Então, essa é um exemplo da nossa primeira request. E vamos supor que agora um funcionário queira atualizar o nome de um título aqui que acabou se passando que esse livro não existe mais na livraria e ele queira alterar algum registro dessa API. Como seria essa requisição e o response dela? Então, a operação seria um put, o nosso endpoint seria livros barra o ID de um livro que a gente quer alterar. Então, seria no caso o ID 1 e no body, nos parâmetros dessa requisição, no body, no corpo dessa requisição, a gente vai estar enviando um JSON, um payload para estar sendo alterado lá. Então a gente vai estar enviando um JSON com título, introdução à programação com Python para iniciantes. E fazendo essa requisição a gente vai ter um response com o nosso ID, confirmando que a gente está alterando o ID 1, com o novo título que ele está recebendo agora. E por último, algum funcionário dessa livraria quer adicionar um novo livro que acabou de chegar e eles querem vender, colocar dentro do sistema, colocar dentro do site para venda. Como que ele faria essa requisição? A operação, o método ali, o controle dele seria o post, também no endpoint livros, com um corpo, com um body para essa requisição. Enviando um JSON com o título do novo livro, padrões de projetos, e o response dessa requisição vai ser um novo ID, o ID 3, com o nosso título adicionado que foi solicitado. Bom, eu espero ter esclarecido e que você tenha entendido o que realmente é uma API REST, quais são os benefícios da utilização dela e como é um exemplo na vida real também que a gente utilizou aqui no caso de uma livraria e como as APIs estão sendo essenciais e fundamentais para qualquer desenvolvimento baseado na web. E se você gostou desse vídeo, clique no botão de inscrever-se para você não perder mais nenhum vídeo que a gente está fazendo aqui no canal toda semana. E se você quiser continuar aprendendo um pouco mais sobre uma API REST, clica nessa playlist que está aparecendo aqui do lado e continue aprendendo um pouco mais.